Olha, a jornada de ensino, pesquisa e extensão do IFMT Campus Confresa vai contar com uma roda de conversa, e nessa roda de conversa vai estar o intercambista que veio da Itália. Ela que está fazendo esse intercâmbio por meio do IF Barra. E o embaixador, por assim que é chamado, né, ele chama Rafael Nunes, lá do IF Barra, e ele pediu para ele explicar um pouquinho como é que funciona essa questão do intercâmbio. A intercambista é a Sabrina, ela que é italiana, e está há 3 meses no Brasil. E aí, para vocês entenderem como é feita essa questão dela vir para cá, poder fazer esse intercâmbio cultural aqui no Brasil, vou pedir para você explicar um pouquinho como é que funciona isso, Rafael. O intercâmbio por qual a Sabrina vem para o Brasil é pela AFS, que é uma instituição voluntária. Ela existe no mundo há mais de 60 anos, em mais de 50 países no mundo inteiro. É uma organização que surgiu no período de guerra. Algumas pessoas começaram a se organizar para ajudar feridos da guerra a retornar para casa. Com o tempo, isso foi se expandindo e virou um serviço mundial, uma rede mundial de intercâmbio cultural. Então, o que se observou? Que uma das formas de diminuir a guerra, de diminuir os impactos da guerra, era fazer com que um país conhecesse a cultura do outro. Então, por isso o intercâmbio que a Sabrina vê é um intercâmbio cultural, a gente chama de intercâmbio cultural. Ela hoje está no IF Barra, porque a rede federal, através do CONIF, que é um órgão que reúne todos os reitores de todos os institutos federais do Brasil, tem um convênio com a AFS, onde o Instituto se responsabiliza de receber 60% dos intercambistas que chegam no Brasil. A gente recebe estudantes em 3 formatos de intercâmbio diferentes. Intercâmbio de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano. O intercâmbio da Sabrina é um intercâmbio de 1 ano. Os intercâmbios de 1 ano eles têm entrada no Brasil em fevereiro e em agosto. O intercâmbio dela começou em agosto, então por isso tem 3 meses que ela está no Brasil, mas se adaptou super bem, falando super bem a língua já. E no caso, aqui no Brasil, a Sabrina fica na casa de uma família que acolhe ela? Isso. A organização toda da FS é de voluntários. Eu sou embaixador do Comitê da Área Internacional de Barra do Garças e também sou voluntário do Comitê da região de Barra do Garças, né, da FS. A Sabrina ela é recebida por uma família, que a gente chama de família hospedeira, e também pela escola hospedeira, que no caso dela, em Barra do Garças, é o IFMT. Essa família se compromete a receber esse estudante de forma totalmente voluntária. As relações que se estabelecem são mesmo relação de família, então ela tem o pai como pai, então é o pai dela no Brasil, os irmãos dela no Brasil, a mãe no Brasil. Então, se estabelece uma relação de família mesmo. Ela não é uma hóspede na casa. Ela tem funções, ela tem tarefas de casa para cumprir. Enfim, é uma relação muito bonita que se estabelece entre esse intercambista e a família que acolhe ele. Vou colocar a Sabrina na roda de conversa aqui. Ela já fala assim, a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho antes, já está falando bem o português. Sabrina, fala para a gente um pouquinho assim, por que você escolheu o Brasil? Por que você, de todos os países que você poderia ir, por que você escolheu o Brasil para fazer esse intercâmbio? Porque eu escolhi o Brasil porque queria ver como era aqui na realidade, porque na Itália fala do Brasil totalmente diferente. Eu queria ver como é o Brasil aqui, por isso eu escolhi o Brasil. E quais são assim, as suas primeiras impressões aqui? Não, eu gosto muito. Eu vi a primeira coisa é a natureza, totalmente diferente, porque eu moro na cidade, então não tem muita natureza. Aqui eu gosto muito da natureza, da comida, das pessoas, tudo. Que comida que você gostou mais, assim, que você experimentou? A minha preferida é o pastel. Pão de queijo você experimentou já? Pão de queijo também, gosto. Agora, curiosidade dos brasileiros, quando se pensa na Itália, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pizza, pão e macarrão. Lá é assim mesmo? Sim, aqui na Itália tem a ideia do Brasil, do carnaval, da favelas, que é muito bom. Mas é isso também. Tem um preconceito, entendeu? Rafael, a Sabrina, ela estuda no IF, como é que funciona? Sim, ela é aluna do Instituto, ela
Está no segundo ano do curso técnico em administração de ensino médio. Aqui lá na Barra. Isso, no IFMT, no Canto de Barra do Gás. Sabrina, qual que é para você assim a principal dificuldade em acompanhar o estudo aqui, ou não tem? Tá tranquilo? Não tem, porque eu entendo a língua, entendo quando as pessoas falam. Só que não entendo quando, não sei, tipo as matérias como filosofia, história. É mais complicado para mim entender o conceito. Entendo as palavras, mas não o conceito. O significado que aquilo... O significado, isso. Então, essa é a principal dificuldade. Sim, isso o professor do IF, as minhas amigas me ajudam muito por isso. Assim, eu acho impressionante. Ela entendeu o que a gente fala em apenas 3 meses, né? Você já tinha... Você teve um estudo prévio antes? Nada, nada. Estudou aqui falando só. Você achou a língua difícil? O primeiro período, sim. Depois eu consegui entender, mas não falar. Depois consigo falar e entender. Já falava outra língua antes? Só inglês, italiano e inglês. Rafael, o IF lá na Barra dá esse suporte, assim, de, por exemplo, se ela tem alguma dificuldade, de pessoal ali, tem, vamos dizer assim, tem voluntários para ajudar ela a lidar com isso? Sim, tem sim. A equipe da área internacional, a Sabrina e a Ekaterina, que é uma intercambista russa, que a gente tem no campus também, já são a 6ª e 7ª intercambista que a gente recebe no campus, né? Então, já tem alguma experiência de lidar com esses intercambistas e nesse último ciclo a gente melhorou bastante esse suporte. A gente está oferecendo aulas de português para estrangeiro para eles, uma ação voluntária de próprios alunos do campus que dão esse suporte, né? Então, as aulas de português em sala de aula com a turma não são suficientes para eles. A Ekaterina, que fala russo, que é uma língua muito distante do português, né? O italiano está um pouco mais próximo, também é uma língua latina, mas a Ekaterina também está falando o português super bem, compreende tudo o que a gente fala, uma ou outra palavra que a gente precisa usar o inglês para ela entender um pouco melhor, mas fala super bem. Então, mérito, acho que do Samuel e da Vitória também, que estão se esforçando bastante. Acho que a dificuldade principal delas é o verbo, são muitos tempos, né, na língua portuguesa. Então, eles estão conseguindo esclarecer para ela quando que usa cada um desses tempos e tem melhorado bastante. Mas mérito das duas também, que se esforçam bastante, se comunicam muito super bem. Tem um esforço aí delas também, parte delas. Sabrina, o que você está achando de vir aqui para a Confresa e fazer parte dessa roda de conversa, de trocar essas experiências? Eu cheguei daqui a pouco, mas gosto muito, gostei das pessoas que estavam aqui para hospedar-me aqui. Gosto muito, porque eu acho que é uma experiência diferente para conhecer mais gente, mais a cultura brasileira. Ok, o que você espera levar de bom do país, assim? O que você ainda espera que você ainda coloca para frente? Tem alguns objetivos ainda que você quer alcançar aqui no Brasil? Aqui é uma cultura totalmente diferente da Itália. Então eu quero aprender a cultura brasileira e levar para a Itália, entendeu? Levar um pouco do conhecimento do Brasil. Da Itália, na Itália. E poder falar mais do que o carnaval. É isso, é isso. Do que o samba. É isso. Porque não tem só isso no Brasil. Já descobriu forró aqui no Brasil? Sim. Já sabe dançar? Mais ou menos. Funk? Funk. Eu gosto muito, só que na Itália não tem essa dança. Então, para mim, é mais complicado dançar funk, mas as minhas amigas estão ajudando a dançar. As letras você não entendeu ainda? Não, entendo. Entendo. Bom, então muito obrigada por você ter concedido essa entrevista pra gente. Obrigada a você. Obrigada também, tá, Rafael? Acho que foi uma experiência importante para os alunos aqui do IF ter a chance de bater um papo, de ter um conhecimento de mundo, né? Conhecer a Itália por uma italiana. Exatamente. Eu falo para muitos estudantes lá de Barra que às vezes é o mais próximo da Europa que a gente consegue chegar, né? É conhecendo o intercambista deles, recebendo eles, né? E agradeço também ao Campus Confresa por estar recebendo a gente e essa oportunidade também de divulgar essa instituição que é a FS.